Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Estamos iniciando mais uma transmissão, hoje no dia 12 de novembro de 2023. E eu quero ressaltar que no próximo final de semana nós teremos o nosso EMPAMED, o nosso encontro de paz e mediunidade, nos dias 17, 18 e 19, aqui na cidade de Votuporanga. Infelizmente, não poderemos transmitir pelo nosso canal, nós não vamos transmitir. O evento é apenas presencial. Todavia, o evento vai ter abertura na sexta, o sábado, o dia todo, e nós finalizamos no domingo, ao meio-dia. E aí, então, neste domingo, que será dia 19, próximo domingo, se tudo correr bem, se tudo der certo, do jeito que estamos planejando, nós teremos a live ao vivo com o nosso querido Lindomar Coutinho, porque ele vai participar do evento, ele é um dos oradores, e ele estará conosco aqui, fazendo a transmissão da nossa live. Porque ele estando em Votuporanga, nós iremos transmitir com ele também a live lá do Porto da Esperança, de Ilhéus, às 18 horas, que é o tratamento deles. Então, nós já vamos aproveitar e às 19h30 nós entramos ao vivo para a realização da nossa live nesse domingo, repetindo, dia 19 de novembro, tá certo? Bom, antes de fazermos a prece, vamos hoje ler um trechinho aqui do livro Saúde Plena. O livro Saúde Plena, para quem não conhece, ele foi psicografado pelo nosso querido José de Moraes, o fundador desta casa espírita. E nós abrimos aqui no capítulo 36, na página 130, e neste capítulo, José de Moraes fala sobre a vida. O tema do capítulo é Se Encante pela Vida. Vamos, então, acompanhar a leitura. Em seguida, faremos a nossa prece. Periodicamente, faça assim. Observa o desabrochar de uma flor. Observa o pôr do sol. Observa a chuva que cai e molha a terra. Observa o voo despreocupado de um pássaro. Observa as ondas do mar. Observa as estrelas que cintilam no céu. Observa a criança que dorme. Meu filho, observe e se encante pela vida. A felicidade é, de certa forma, o subproduto de uma observação mais profunda sobre a própria existência. Olha que frase fantástica, né? Me dê licença, eu vou repetir a frase. A felicidade é, de certa forma, o subproduto de uma observação mais profunda sobre a própria existência. Ainda que os camartelos das aflições te batam com força, lança teu olhar para aquilo que é belo, aquilo que é divino, e sentirá força para prosseguir em sua caminhada. O queixume está sempre na boca daquele que ainda não aprendeu a se encantar pela vida. Se os desafios estimulam as mentes refratárias, se as dores se afiguram como professoras para os alunos mais rebeldes, se as pressões psíquicas servem para testar nossa resistência moral, se a dificuldade nos ajuda a crescer espiritualmente, se a angústia normalmente representa a saturação do espírito em relação à própria rotina, então a vida não tem um lado bom e um ruim. A vida é boa por inteiro. Encante-se pela vida e seja feliz. Se estiver desanimado e cansado, lembre-se, Deus não castiga, aplica corretivos ao espírito rebelde. A vida não é um mar de lágrimas, é escola bendita para nós, os alunos repetentes. O sofrimento é sempre passageiro e geralmente só dura até aprendermos a amar. Está aí, então, a mensagem de José de Moraes do livro Saúde Plena.
Saúde plena, perdão. Muito bem, nós vamos agora fazer a nossa prece e, em seguida, vamos trabalhar um tema que, de modo geral, nós gostamos muito de trabalhar, particularmente nas lives. Vocês podem notar que, normalmente, aos domingos, claro que vez ou outra, nós fugimos à regra, abordamos assuntos mais complexos, etc. Mas a gente tem uma preferência, nas lives de domingo, em fazermos abordagens ligadas ao autoconhecimento, à reeducação emocional, como nos postarmos perante a vida, etc. Porque entendemos que estes temas têm muito a ver com o tratamento que é feito pela equipe espiritual. Como sempre os espíritos dizem, e nós já repetimos isso aqui muitas vezes, toda cura é um processo de autocura. Então, mesmo a equipe indo, se direcionando para as casas, para os lares, fazendo o tratamento nesse momento, nesta hora, sempre, quando nós fazemos a nossa parte, quando o nosso pensamento, a nossa estrutura emocional, as nossas atitudes se modificam para melhor, é claro que nós temos muito mais possibilidades da cura, da melhoria daquilo que nós estamos sentindo, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, em relação à vida, como deveremos fazer. Olha que coincidência, nós abrimos ao acaso o livro que falou sobre o encanto pela vida, e nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito das posturas que devemos assumir perante a vida, e assumindo essas posturas, evidentemente, vamos conseguindo viver melhor. E viver melhor significa viver, sobretudo, em sintonia com o Evangelho de Jesus. Vamos, então, à nossa prece. Querido amigo Jesus, te buscamos, te adoramos, te respeitamos e te amamos por tudo que o Senhor representa para todos nós que fazemos parte desta humanidade. Queríamos lhe dizer, Senhor, o quanto somos gratos pela sua insistência na humanidade, pela sua convicção de que esta humanidade refratária, atrasada no que diz respeito aos conceitos morais, possa ainda render bons frutos e tornar-se naturalmente uma humanidade melhor. Te agradecemos, Senhor, pelo corpo físico, pela dádiva da vida, pela possibilidade de nos exercitarmos no bem e na caridade, pela possibilidade de conhecer de forma mais profunda o teu Evangelho e pela possibilidade das oportunidades inesgotáveis que as próprias leis divinas nos disponibilizam para que possamos, ainda que venhamos a cair, ainda que venhamos a tropeçar, ainda que venhamos a perder 1, 2, 10, 30 encarnações, recomeçar um novo corpo, uma nova história, até que comecemos a acertar mais, errar menos, até que comecemos a cultivar este sentimento tão nobre que o Senhor nos ofertou há mais de 2000 anos. E a partir daí, então, as nossas existências tornam-se
tornarão-se mais leves, mais plenas, sem tantos karmas pesados do passado, sem tanto sofrimento, porque quando isto acontecer, estaremos em maior sintonia com o teu evangelho, estaremos vinculados à tua proposta de renovação. Não que hoje já não estamos, mas as nossas pernas, nesse sentido, ainda são frágeis, no que diz respeito a caminhar até ti. As nossas mãos também são frágeis, ainda sem forças para uma caridade mais ostensiva. Os nossos pensamentos ainda são demasiadamente infelizes, pessimistas. E nós almejamos, Senhor, que estejamos mais fortes quando houver um amadurecimento maior, a ponto de segui-lo sem titubear, a ponto de vivermos a tua proposta libertadora sem nos cansarmos, sem reclamarmos, sem nos perdermos tanto nas ilusões da matéria. Ajuda-nos, Senhor, a fim de que possamos ser melhores. E sendo melhores, ajudar melhor quem mais precisa. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá. Uma das coisas que nós aprendemos, ou precisamos aprender, vivendo no mundo de provas e expiações, vivendo no mundo em que os desafios são constantes, é, sem dúvida alguma, aprendermos a perder. E parece uma coisa estranha, porque nós somos treinados, nós somos educados, desde pequenos, pelos nossos pais, para sermos vencedores, para sermos ganhadores. O que nos importa é o primeiro lugar. Mas isto é uma visão ingênua da vida. Porque, na verdade, a vida não será exatamente como nós planejamos. A vida, ela não é linear. A vida, até mesmo pelas nossas necessidades evolutivas, até mesmo pelos nossos karmas, até mesmo pelas nossas escolhas erradas, etc., a vida, ela sempre vai apresentar curvas, altos e baixos, planos que nós fazemos, muitas vezes não chegam a se realizar, objetivos de vidas não se concretizam, pessoas que nós tínhamos a certeza absoluta que iriam viver conosco até o final dos nossos tempos, até o final das nossas vidas, acabam partindo muito antes, deixando-nos na solidão. Jovens promissores, que às vezes partem cedo para a vida espiritual. Às vezes planejamos uma aposentadoria tranquila, quem sabe um sítio, pescarmos todo final de semana, aproveitarmos os últimos anos de vida física, e de repente vem um câncer, vem uma doença mais grave e nos rouba esse sonho, que não vai se tornar realidade. A princípio, isso pode nos chocar. A princípio, isso pode até nos trazer uma certa revolta. Mas veja, não dá para a vida ser somente do jeito que a gente quer. Porque na condição de espíritos extremamente limitados em termos evolutivos e ainda extremamente devedores, precisaremos aceitar que tem que ser assim. E quando nós falamos em aceitar, aprender a perder é aceitar. Vamos para o segundo item, que é justamente a aceitação.
Quando você aceita as coisas como elas são, quando você aceita aquilo que você não pode mudar, tenha certeza, dói menos. E é uma atitude inteligente. Não adianta brigarmos com a vida. Não adianta enxergarmos na vida uma inimiga a ser combatida. Pelo contrário, a vida, como nós aprendemos há muito tempo, é essa escola bendita de aprendizado e de crescimento, ao qual todos nós, alunos, muitas vezes, como disse José de Moraes no livro, repetentes, que burlamos aí a disciplina escolar, que fugimos do estudo, que, como na minha época, pulamos o muro da escola para, também usando uma expressão da época, para matar aulas, não é? E aí não aprendemos, não tiramos nota, e olha a gente lá, repetindo a lição, repetindo a matéria. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra, repetindo a matéria, repetindo a lição. Está sendo nos disponibilizado outras oportunidades, porque desprezamos, desperdiçamos tantas outras que já haviam sido nos oferecidas, mas na nossa imaturidade nós não quisemos. Então, fazendo um link desses dois primeiros itens, precisamos aprender a perder. Nós não vamos apenas ganhar na vida. Isso é uma ilusão. Perder coisas materiais, perder pessoas que nós amamos, às vezes perder a saúde por um período, perder, porque perder faz parte do aprendizado. E o segundo item, aceitar. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. São duas posturas que, uma vez assumidas, sem dúvida alguma, vai nos gerar grandes possibilidades evolutivas. O terceiro item, que tem mais a ver com os relacionamentos. Desista de tentar agradar todo mundo. É uma perda de tempo, porque nós não somos e não devemos ser aqueles que vivem apenas para servir em detrimento de si mesmo. Sim, nós estamos na terra para servir. Como disse Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas esta proposta de servir não pode ser com esquecimento total das nossas necessidades. Seria a mesma coisa de eu doar todo o meu dinheiro para uma igreja, para uma instituição, e passar a pedir esmolas na rua. Não tem sentido. Nós deveremos servir, sem esquecermos de também nos servir, e muitas vezes nos servir com a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque eu vejo muitas pessoas dispostas a perdoar. Hoje nós encontramos pessoas que conseguem perdoar, e às vezes perdoar coisas graves, mas não se perdoam. Quer dizer, o perdão serve para os outros, e não serve para ela mesma. E aí essa pessoa vai se sabotando, porque ela vai entrando num mecanismo de culpa, e essa culpa vai gerando dores, as mais variadas, porque ela aplica o perdão para os outros, mas não aplica em si. Desistir de agradar todo mundo significa você ser mais você mesmo, você ser mais dono da sua vida, você se posicionar de uma forma em que você não se prejudique apenas para agradar, porque você tem a necessidade de ser amado. É um equívoco. É um equívoco que praticam as almas mais imaturas. Precisamos, então, adquirir uma postura diferente. Ok? Bom, nós citamos aqui 3 itens. E vejam, deixa eu aqui fazer um parêntese. É claro que a gente não pode falar da vida, das necessidades humanas, do caminho para a felicidade, resumindo esta vida, esta felicidade, em meia dúzia de itens. Aqui nós estamos colocando desta forma para ficar de uma forma didática, de maior facilidade de compreensão das pessoas.
É claro que a vida é muito mais complexa do que isso. É claro que alguém pode estar me ouvindo e dizendo assim, mas isso aí que ele está falando é fácil para a pessoa X, para a pessoa Y, é que ele não sabe da minha luta. E não sei mesmo, porque cada qual vive a sua história. O que nós estamos dizendo, isso nós podemos assegurar, e quanto mais você exercitar esses itens que nós estamos aqui colocando, maior possibilidade você terá de ter um sucesso espiritual na sua vida. Mas o item, não se esqueça, isso é muito importante. Você não é o que aconteceu com você. Eu que trabalho como psicanalista, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas presas a situações dolorosas do passado, traumas não superados, perdas não superadas. Então, pense lá, uma pessoa que foi maltratada, que ouviu de outras pessoas que ela confiava, que ela respeitava, que ela não era uma boa pessoa, que ela era uma pessoa inferior. E, de repente, esse indivíduo, não conseguindo entender, interiorizar que o que aconteceu com ele não é ele, é apenas um fato na sua vida, ele provavelmente vai se perder em tantas e tantas outras lutas, sem conseguir estabelecer uma vida saudável, pelo menos sob o ponto de vista do seu emocional, pelo ponto de vista psicológico. Então, se você viveu um sofrimento, se você experimentou a dor da traição, se você sofreu o abandono, não avalie a si mesmo por conta destes fatos tão somente, porque você não é isto que te aconteceu. Você é o conjunto de tantas outras coisas boas que também te aconteceram. Então a gente precisa ampliar esta percepção para vivermos de uma forma mais saudável. Uma outra coisa importante dentro dessas sugestões para uma vida melhor, mais saudável, não exija tanto de você. Deixa eu dizer isso de uma outra forma. Exija de você aquilo que você pode dar, nem menos, nem mais. Porque quando a gente exige de menos, a gente faz meio que corpo mole. A gente diz que não dá, a gente diz que não é possível, a gente diz que não dá conta, mas em verdade, a gente não está afim, a gente não está com vontade. Só que em contrapartida, quando a gente exige demais, a gente vai para um patamar de perfeccionismo, de busca pela perfeição, que a gente não dá conta. E aí sim, a gente desenvolve muitas culpas, muita frustração, porque quem cobra muito de si mesmo, quem não quer errar nunca, óbvio, não vai conseguir. E não conseguindo, vai acabar se frustrando. E se frustrando, pode acabar desistindo, até mesmo do processo evolutivo. Então, vamos exigir um nível que a gente possa executar, entendendo que somos humanos e que temos as nossas limitações. Um outro item importante, avalie o seu lado espiritual. O que é avaliar o seu lado espiritual? É você verificar que espaço você está dando na sua vida para a espiritualização, que é um item que nós falamos há algum tempo atrás, numa das lives, sobre espiritualização. Quando falávamos lá dos impedimentos, das limitações nos processos evolutivos. Eu não estou falando necessariamente de religião, mas a busca pela espiritualização, a busca pela espiritualidade. Tipo assim, a gente tem as nossas prioridades. Quando a gente não está no trabalho profissional, claro, a gente tem aí as nossas prioridades. Descansar, pescar, ver Netflix, nadar, ir no clube, tomar cerveja, comer pizza, jogar conversa fora, etc.
É isso que a gente faz. Agora, desse espaço que a gente tem, que a gente não está se dedicando ao trabalho profissional, quanto a gente está investindo na espiritualidade, na espiritualização. Outro dia, eu estava saindo de um local e eu encontrei uma pessoa, eu não me lembrei dela, ela se lembrou de mim porque é alguém que o Dr. Klaus atende, ela vem nos atendimentos presenciais, e ela disse, oi, Aguinaldo, tudo bem? Eu disse, oi, tudo bem? Eu estou precisando ir lá ver o Dr. Klaus. Faz tempo que eu não vou. Às vezes que eu fui, nossa, eu melhorei muito. Levei meu filho, ele também melhorou. E aí eu pensei, não disse, sabe? Eu pensei assim, uai, se foi, se melhorou, se o filho também melhorou, por que será que não voltou? Aí eu pensei, talvez ela tenha captado meu pensamento, ela disse assim, mas eu estava indo, mas tinha tanta gente, a gente tinha que esperar demais, aí como demorava muito, eu dei um tempo. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa, não é? Como as pessoas são estranhas, né? Rapaz, eu não estou criticando, o Dr. Klaus incorpora em mim 2h30 da tarde e nós vamos atender até 7h30, até 8 horas da noite, 200, 250 pessoas. Nem que eu estiver cansado, não interessa, ele vai atender. Ele vai atender todo mundo que está aí para ser atendido. E aí a pessoa, mesmo melhorando, não foi mais, não veio mais, né? Porque demorava muito para ser atendida. E eu encontrei com ela, vou fazer essa observação, na calçada da academia. E pela roupa, ela estaria entrando para fazer uma boa academia. Legal. Então, assim, a gente tem que encontrar um tempo para leitura, que seja a meditação, que seja ter uma religião, que seja a busca da espiritualização através da caridade, sei lá, você escolhe o seu caminho. Mas sem essa busca, nós estaremos nos distanciando daquilo que é mais importante para nós, que é o interior, a essência, né? É aquilo que tem um peso maior nesse nosso processo evolutivo. Por que as redes sociais elas fazem tanto sucesso? Porque normalmente rede social, Facebook, Instagram, essa coisa toda, lida com o quê? Com superficial. São os filtros que mudam a cara. Por isso que quando some uma pessoa, desaparece uma pessoa, não acha nunca. Porque eles usam como referência para procurar a foto do Facebook, a foto do Instagram. Mas está cheio de filtro. Você não reconhece a pessoa normal. Então, é filtro, é superficialidade. O ser humano ainda busca isso de uma certa forma. E aí a espiritualidade, a espiritualização vai meio que ficando de lado. Uma outra coisa importante nessas nossas reflexões, olhe muito no espelho. Aprenda a se olhar. Olhe-se no espelho. Mas não é para pentear o cabelo. Não é para pentear o cabelo, não é para fazer maquiagem, não é para passar batom, não é para colocar o seu brinco. Olhe nos seus olhos, olhe dentro dos seus olhos, na tentativa de você descobrir quem é você, na tentativa de você enxergar o que está dentro de você e que você precisa modificar, que você precisa reconhecer. Afinal de contas, quando nós não reconhecemos o problema, o defeito, a dificuldade, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos melhorar, nós não conseguimos ir adiante, né? Nessa busca pelo ser humano melhor que todos nós devemos buscar. O próximo item, a gente trabalha muito na clínica, eu trabalho muito na clínica, quando tratamos pacientes com ansiedade. E a gente sabe que não é um exercício fácil. A gente sabe que qualquer mudança é um processo difícil, às vezes doloroso. Mas a gente precisa conseguir aprender a resolver um problema de cada vez. Quando você
coloca muito problema na sua cabeça. Quando você tenta resolver tudo de uma vez, não tenha dúvida, você não vai conseguir. Muitas vezes o processo de ansiedade se instala por causa disso, né? A cada dia, disse Jesus, a cada dia basta o seu próprio mal, né? Então a gente precisa entender que este é o processo. Mais um, não espere algo grande acontecer na sua vida para você ser feliz. Recentemente eu dizia para uma cliente, olha, e ela cometia esse erro, não fique esperando uma coisa grande acontecer. Não associe a sua felicidade àquilo que está por vir, do tipo assim, eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu me separar. Pode ser que isso demore muito, e pode ser que isso nem aconteça. Partindo desse raciocínio, vá comemorando as pequenas vitórias, vá sendo feliz com o que você tem, vá comemorando as coisas simples do dia a dia, que também são importantes e que às vezes a gente deixa passar. A gente não para valorizar, para dizer, poxa, que legal, isso aconteceu comigo, nossa, que maravilha, isso está acontecendo. Coisas simples. Outro dia eu tava olhando, né? Eu acho que vocês não vão enxergar, né? Aí na câmera, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu estava vendo essa foto aqui de mais ou menos não, há um ano atrás, essa foto é de um ano atrás, aqui no colo da Cecília, a minha neta mais velha, a Aurora, ainda hospitalizada, a Aurora ainda lutando para viver, que ela nasceu, né, com alguns problemas de saúde, por ser prematura, e essa imagem aqui dela no colo da Cecília, ela ainda estava internada, sofrendo muito, e com um risco enorme de não sobreviver, com um risco enorme de desencarnar. E ela superou tudo isso. E outro dia eu dizia para minha filha, ela completa agora em dezembro, já um ano, e eu dizia para minha filha, olha que maravilha, né? Quem é que poderia imaginar que um ano depois, eu estou aqui olhando de lado, porque eu estou vendo se eu acho aqui uma foto mais recente dela, né? Acho que eu achei, e eu disse, vou tentar mostrar para vocês, e eu dizia para minha filha, aí você tem a Celine Aurora, né? E eu dizia para minha filha, quem diria, aquele bebezinho frágil, né, que esteve várias vezes à beira da morte, quando nasceu, e os dias que sucederam, estaria aí uma menina linda como esta. E isso é coisa para comemorar a vida inteira. Penúltimo item, esqueça um pouco de si. Tipo assim, usando um linguajar popular, tire os olhos do seu umbigo, preste atenção na dor alheia, busque ajudar as pessoas que precisam. Quanta gente precisando, no seu ritmo, dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, né? Quanta gente precisando. E às vezes você faz uma caridade que vai beneficiar tantas pessoas. Nós estamos aí ainda com o projeto, né? O projeto do terreno, que a gente conseguiu a doação, e agora precisamos construir. Então, assim, a pessoa que vai doando, para a gente erguer um muro, para a gente erguer uma parede, não é uma ajuda única, é um tijolo que você coloca num lugar que vai atender centenas, milhares de crianças, adolescentes, sabe-se Deus por quanto tempo, por quantos anos. E isso é uma coisa que, pela lei da ação e reação, vai refletindo em você, vai lhe trazendo benefícios maravilhosos. Eu me lembro da história que está em um dos meus livros, eu não vou lembrar agora qual livro. Bom, se não me falha a memória,
é o livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou. A história de um homem, olha só como o bem nunca é perdido, o bem sempre volta para nós. Ele era um homem assim muito ríspido, ele era um homem que vivia sozinho, que vivia na solidão, não tinha parentes, não queria ter amigos, ele ficava trancado na sua casa, uma pessoa bastante rancorosa, que desencarnou. E por ele ser daquele jeito, imaginava-se que ele teria muitas dificuldades do lado de lá. Tipo assim, ficar por aqui na terra perdido, ou até ir por um umbral, para um local de sofrimento. E claro, ele teve as dificuldades dele, mas foi recolhido imediatamente, foi ajudado assim que desencarnou pelos benfeitores. E quando alguém perguntou por que ele havia tido esse mérito de ser ajudado, o benfeitor explicou, né, que na casa dele, embora essa dificuldade em lidar com o ser humano, ele tinha mais de 20 cães, mais de 15 gatos, que ele recolhia na rua, que ele cuidava, alguns que ele entregava para doação, outros que ele segurava com ele, que o salário dele, ele comia o mínimo possível, porque uma parte do salário ele usava para comprar remédio para os animais doentes, e a outra parte ele usava para comprar ração. Então ele vivia com muita dificuldade, até para se alimentar, em nome do amor aos animais. E isso rendeu a ele uma proteção e um cuidado por méritos adquiridos do lado de lá após a sua desencarnação. Então, nunca é perdido. Esqueça um pouco de si, pense um pouco nos outros. Dinheiro a gente precisa para viver, todo mundo precisa. Agora, pensa assim, você não vai levar nada com você. Nada, você não vai levar nada. Né? Não fique nessa ilusão. E às vezes fica tudo aí dando briga entre os entes queridos por uma herança. E por último, lembre-se, se o desespero tomar conta, você perdeu. Se o desespero tomar conta de você, você perdeu. Porque o desespero, né, é um péssimo conselheiro. O desespero não nos leva a nada. O desespero, ao contrário, só nos faz sofrer mais. Então, por mais desesperadora que esteja a sua situação, procure manter-se calmo, confiante em Jesus e que Ele vai lhe ajudar. Aliás, como ajuda a todos nós sempre. Tá certo? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da exposição de hoje, do nosso estudo de hoje. Vamos aqui para a leitura do capítulo Não Coloqueis a Lâmpada debaixo do alqueire. Especificamente, vamos ler aqui o trecho 13, 14 e um pouquinho do 15, intitulado Coragem da Fé. Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e não de seu Pai e dos seus santos anjos. Perdão, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. Lucas 9, 26. A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há méritos em desafiar perigos, perseguições, contradições, e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõem aqueles que não temem confirmar em alta voz as ideias que não são as de todos. Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e renegá-la, mas há casos em que essa fraqueza é uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Está aí. O momento do combate, né? O bom combate
como afirmou o apóstolo Paulo, o bom combate. Que a gente esteja aí disposto a combater o bom combate, que a gente esteja aí disposto a fazer o melhor possível em nosso benefício e em benefício de todos que precisam. Tá certo? Muito bem. Nós terminamos aí esta primeira parte. Vamos agora nos concentrarmos um pouco mais. Vamos agora estabelecermos de uma forma mais profunda a sintonia com a equipe espiritual e, por conta disso, nós vamos aí e os espíritos vão dar continuidade ao tratamento que já está sendo feito, é claro, desde o início de qualquer live. Sempre que começamos a live, no primeiro minuto, ou até mesmo antes, a equipe já se movimenta nesse sentido, tá certo? Então vamos buscar acalmar o nosso coração, vamos sentir a presença dos benfeitores, vamos rogar a Jesus que nos abençoe, vamos nos colocar à disposição para que Jesus possa abençoar o nosso coração. E que esse Jesus, no brilho da sua luz, que reluz, possa nos mostrar o perigo, o erro, a dor que corremos o risco de ter pelo seu evangelho não viver. Senhor e mestre amigo, estamos em busca da cura. Sabemos que a vida é dura. Sabemos que temos que lutar sem desistir, sem abandonar. Sabemos que precisamos continuar e sabemos que não vai nos desamparar. Reconhecemos, às vezes, a dificuldade em servir, mas almejamos no porvir as bênçãos do teu amor. Mas pelo pouco que fazemos, colheremos apenas dor. Ainda assim, Senhor, abençoa o nosso esforço, a nossa luta, ainda que diminuta, mas há a boa vontade de crescer e não nos perder na ilusão da matéria, que mais tarde nos fará adoecer. Quando adoecemos, sofremos. Mas quando sofremos, refletimos. E quando refletimos, aprendemos. E quando aprendemos, buscamos sair do lodaçal onde estamos. Procuramos nos desvencilhar das cargas que nos fazem afundar nesse lodaçal que nós mesmos criamos para nós. Porque, sem dúvida alguma, da sua vida, o homem é artesão. Ele morre na ilusão. E depois chora, porque não foi bom. Mas ainda assim, sendo ele o artesão, a responsabilidade é toda sua. Sua e de mais ninguém. Não basta na prece de Pai Nosso apenas o amém. Mas a conduta irrepreensível da vivência do Evangelho,
durante a caminhada física, na busca da libertação do coração e desta vida, muitas vezes mal vivida, que nos faz chorar, tão somente porque ainda não aprendemos a amar. Paz e saúde a todos. Sejamos felizes e procuremos viver o amor do Cristo em nós. Que Ele nos abençoe. Assim seja. Muita paz. Muita paz, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Que o tratamento tenha dado certo a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana.